começo da nossa igreja, lá na nossa casa ainda, e tem muito a ver com o tema do nosso mês de setembro, onde nós estamos falando a respeito do ser de Deus, de quem Ele é, o que Ele faz, por que Ele faz o que Ele faz e como é que Ele se revela a nós, mesmo que a gente tenha planejado de falar sobre o ser de Deus, e esse mês meio que Deus quebrou a nossa caixinha e a gente não conseguiu muito bem estruturar e fazer as coisas como nós geralmente fazemos, não o que nós gostaríamos, nós queremos é que o Senhor faça isso mesmo. Mas nós hoje vamos falar um pouquinho a respeito da imanência e da transcendência de Deus, duas coisas que são muito necessárias para que nós, igreja, para que nós possamos caminhar como um povo justo, um povo reto, um povo que caminha debaixo da verdade. Porque se nós não tivermos um conhecimento claro, objetivo sobre a pessoa de Deus, sobre quem Ele é, como Ele se move, nós começamos como nós já falamos no começo do mês, nós começamos a colocar adjetivos e pedacinhos das nossas histórias, das nossas experiências, das nossas razões, e nós aplicamos a pessoa de Deus como se Deus fosse obrigado a se encaixar nos nossos desejos de como Ele deveria ser. Nós começamos a dizer que, não, porque Deus é amor, Ele não faria isso, isso, isso. Não, porque Deus é justo e Ele não faria isso, isso, isso. Como se a nossa concepção, a nossa percepção das coisas fossem aquilo que adequa ou constrói Deus. Ele não é construído pelo pensamento humano, a sabedoria, o conhecimento humano está limitado, totalmente limitado à liberação de sabedoria dada por Deus. Nós já falamos aqui sobre como o homem não pode conhecer a Deus a não ser que Deus se revele ao homem. E glória a Deus, obrigado Senhor que Ele se fez revelado, Ele se fez conhecido. Isso não foi obra humana. O homem não subiu ao céu para dizer, ei, achei alguma coisa aqui, olha, vamos colocar Ele numa mesa e vamos dissecar Ele, vamos descobrir como Ele é, e aí alguém escreveu um livro e falou assim, esse é o livro a respeito do que nós descobrimos sobre Deus. O que nós sabemos sobre Deus é o que Deus revelou a respeito de si. O que nós sabemos a respeito de sua pessoa, de seu desejo, dos seus atributos. Nós sabemos que Ele é um Deus todo-poderoso porque Ele se revelou todo-poderoso. Nós sabemos que Ele é onipresente, que Ele é justo, que Ele é amor, que Ele é misericórdia, que Ele é bondade, que Ele é um fogo consumidor, porque Ele se revelou assim. Não é o homem que simplesmente declara, eu acho que Deus é ABC. Não, a gente não pode fazer isso. Então, quando nós estudamos a respeito dos atributos de Deus, a respeito da pessoa de Deus, nós caímos dentro desses dois, obrigado Igor, nós caímos dentro dessas duas expressões dentro da teologia, que vão falar não a respeito do que Deus é, mas de como Deus é, onde Ele é. Então, quando nós falamos a respeito de Deus, nós estamos falando não a respeito de um Deus, não a respeito do Deus que o homem constrói. Nós estamos falando daquele Deus que as Escrituras testemunham que se auto-revelou. Então é importante a gente deixar isso claro, porque existe, mesmo que vão dizer que não, existe uma gigantesca diferença em muitas e muitas maneiras diferentes de dizer as mesmas coisas, de como o Deus que o homem declara, o que o homem constrói, a cultura constrói, é totalmente diferente do que aquilo que as Escrituras falam a respeito de Deus. Então, quando nós acreditamos em um Deus cuja cultura construiu, chegamos e descobrimos a Bíblia, a gente precisa fazer uma coisa. Nós precisamos ser sinceros, nós precisamos abrir as Escrituras descobrindo o que Deus fala a respeito de si, e toda vez que nós encontramos uma divergência entre o que nós pensamos sobre Deus e o que Deus diz a respeito de Deus, nós precisamos calar a boca e deixar Deus ser Deus. Nós precisamos calar a nossa opinião e dizer, eu estava enganado até aqui, eu pensava isso, isso e isso até agora.
Mas agora que eu entendi que isso é assim, porque ele disse que é assim, então a minha opinião tem que perder. Sempre. Estes dois pontos a respeito de Deus não são atributos como o fato de ele ser onipotente, amoroso, onisciente, como eu acabei de dizer, mas nós vamos entender hoje a imanência. O que significa imanência? Dizer que Deus está presente, Deus está envolvido, Deus está pertencente, perto, podendo ser experimentado por alguém, como esse copo de água. A imanência desse copo de água, o fato de eu poder tocar, experimentar, beber, me saciar com a água nesse copo. Deus é um Deus imanente. Quando dizemos que Deus está presente, ativo na natureza em geral, na natureza humana, na história, nós estamos dizendo que Ele é imanente. Ramon falou a respeito, semana passada, a respeito de como o povo saindo do Egito, no meio do deserto, libertados por Deus, né? As 10 pragas do Egito, eles saem, atravessam o Mar Vermelho e de repente eles começam a interagir com as realidades que eles pensavam e gostariam de ter com aquilo que Deus estava dando a eles. Deus estava escrevendo uma história com eles. Deus estava presente no meio do seu povo, construindo e destruindo caráteres. É bom dizer isso, porque Ele não só constrói caráter, Ele destrói alguns também. Ele ama destruir altivos e orgulhosos. E quando Ele estava no meio do seu povo, o povo começou a pensar, Deus nos deu maná, mas nós não queremos maná, nós queremos carne. Deus falou, eu te dei maná, mas nós queremos carne. Você quer carne, então eu vou dar para vocês o que vocês estão pedindo, mas vocês vão comer até sair pelo nariz. A provisão de Deus, então, na segunda vez, veio como, na verdade, um julgamento para mostrar para eles que o que eu estou fazendo no meio de vocês, vocês não compreendem. E o que vocês querem para si, na verdade, prejudica vocês. Porque sacia a barriga de vocês, mas como nós vimos, logo depois daquilo, o fato deles estarem saciados de carne, na verdade, produziu uma grande praga no meio deles. Então Deus estava presente na caminhada do povo, Deus estava escrevendo a história do seu povo. Deus é um Deus pessoal, Ele interage com a sua criação. Isso corrige um pensamento que muitos têm a respeito de Deus, como se Deus fosse um Deus de longe, um Deus que nós precisamos chamar a atenção muitas vezes, nós precisamos fazer grandes sacrifícios, nós precisamos dar grandes quantias de dinheiro para barganhar com Deus. E se Ele não nos der o que nós queremos, se Ele não nos der atenção, talvez a gente precise fazer uma greve de fome, só que crente chama greve de fome de jejum, né? E aí se eu fizer um jejum, aí Ele vai me ouvir, como se Ele estivesse muito longe, e essas ações místicas, essas ações, esses Hadoukens que nós damos para a galáxia, assim, de repente, faz com que Deus lá do céu, o que está acontecendo lá na terra? Qual que é o seu nome mesmo? É Derek. Nossa, tinha esquecido você, Derek. Eu te criei, mas não lembro qual que era o propósito para a sua vida, mas agora que você está chamando minha atenção, deixa eu lembrar aqui, né? Nós achamos que nós precisamos ensinar Deus o que Ele precisa fazer nas nossas vidas. Nós queremos ensinar Deus como conduzir os propósitos que nós construímos. Perguntas como, o que você quer ser quando crescer? Agora que nós somos crescidos, a gente ainda se pergunta, o que eu quero ser no ano que vem? O que eu quero ser hoje? Alguns estão assim, o que eu ainda quero ser? Eu nem sei o que eu quero ser hoje ainda. Mas esse tipo de pergunta vem de uma percepção de que você está sozinho construindo o seu futuro, de que você está sozinho tentando chegar em um lugar que você não sabe onde é. Mas quando nós conhecemos o Deus imanente, o Deus que é tudo o que Ele é, mas de maneira perto, nós começamos a entender que Ele está envolvido no nosso dia a dia, Ele está envolvido nas nossas decisões, Ele está envolvido no nosso crescimento, Ele está envolvido na nossa humilhação muitas vezes, Ele está envolvido na produção de negócios.
A palavra diz, é Ele quem dá sabedoria ao homem para produzir riquezas. Se é Ele quem dá sabedoria ao homem para produzir riquezas, quando nós produzimos riquezas, então nós deveríamos entender, porque Deus está envolvido me fazendo produzir riquezas. Porque se eu não estivesse, né? Ou então nós simplesmente precisamos entender, Ele não deseja. Lá em Jeremias 23, versículos 23 e 24, diz assim: assim diz o Senhor, sou eu apenas Deus de perto? Não sou eu também Deus de longe? Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu o veja? Por acaso vocês não sabem, por acaso vocês não entenderam, que sou eu aquele que enche os céus e a terra? Por acaso você ainda olha para mim como se eu estivesse aqui na igreja, mas no momento que você saísse, Ele não estava? Por acaso você pensa que Deus está apenas nos lugares com uma conotação positiva de, como é que fala? De moralidade, de moralismo? Deus está na igreja, mas não está no bar. Deus está na casa da minha mãe, porque minha mãe é muito legal, mas Ele não está no presídio, por exemplo, que é cheio de gente má. Né? Nós pensamos que talvez Deus está presente durante o momento que eu estou orando, mas Deus se vai assim que eu paro de orar. Tudo isso são concepções distorcidas a respeito de quem e onde e quando Deus está. Porque se Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele é quem Ele diz que Ele é, então nós precisamos ter também a concepção correta de que Ele sempre está, porque tudo que existe está nele. Estão me acompanhando? Essa ideia de que nós podemos fazer coisas escondidas de Deus, a ideia de que nós podemos ser coisas a par de Deus, nós podemos construir futuros além do futuro que Deus tem para nós, como se isso fizesse sentido. Como se eu pudesse chegar a um destino sem Deus, sem a ajuda de Deus, né? Eu cheguei aqui porque eu trabalhei muito pesado. Não, você trabalhou pesado. Graças a Deus que você trabalhou pesado, porque todos deveriam trabalhar pesado, porque trabalhar pesado é excelência da saúde e da graça de Deus na sua vida. Se você não trabalha pesado, você é talvez preguiçoso. Você deveria corrigir isso na sua vida. Mas o fato de você trabalhar pesado não é o que te deu graça para permanecer ou produzir algo. Porque toda boa dádiva, saúde, graça, o ar que você respira, vem do céu, do alto, do Pai das luzes. Jó 34, de 14 a 15, diz assim: se Ele retirasse para si o seu espírito, e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria, e o homem voltaria ao pó. Essa ideia de que Deus está também, de certa forma, pairando sobre a nossa cabeça apenas. Deus é aquele Deus que fica no telhado, né, observando do alto, meio de longe, como um Big Brother, assistindo a gente por algumas câmeras, sem saber exatamente o que se passa dentro de nós. Isso também está distorcido, isso também está errado. Porque o próprio motivo de nós existirmos, o próprio motivo de nós respirarmos, de caminharmos, de estarmos aqui hoje, é que o fôlego do Altíssimo, é que o fôlego de Deus enche e nos dá vida. Esse fôlego não é simplesmente oxigênio. Esse fôlego que ele está falando é seu espírito. O espírito que Deus deu a Adão, você se lembra disso? E soprou nas narinas de Adão, e Adão se tornou homem vivente. Jó, os amigos de Jó olham para Jó e falam: Jó, é o seguinte, vamos ficar com calma, vamos ficar de boa aqui, porque vamos irritar Deus não, porque a verdade é o seguinte: se Deus de repente parasse de sustentar todas as coisas, como diz em Hebreus 1:2,
parasse de sustentar todas as coisas com a palavra do seu poder, se ele simplesmente dissesse assim, cansei do homem, vamos deixar o homem para lá, vamos construir outro, e falasse assim, Espírito Santo, volte, todos os homens, todos os seres viventes cairiam ao pó. Nada é independente de Deus. Deus está envolvido com o ser humano, com os seres viventes. Ele é quem dá vida a todo ser. Se Deus é imanente, Ele é completamente imanente. Ele não está meio presente. Ele não está presente às vezes. Ele está sempre presente e totalmente presente. Eu amo pensar isso. Quem que disse isso? É Kuyper que disse a respeito, que fala, não há nenhum centímetro quadrado em toda a extensão da realidade do universo que Jesus não tenha clamado para si e dito, é meu. Foi Kuyper? Acho que foi Abraham Kuyper disse isso. Porque a verdade é de que se nós pudéssemos chegar aos limites da realidade, os limites das galáxias, os limites do espaço sideral, quando nós chegássemos lá, nós diríamos talvez, ufa, agora eu me safei, estou longe demais de todo pensamento e filosofia humana, porque aqui não tem ser humano nenhum, lá naquele cantinho do universo, você não conseguiria fugir de Deus. Por isso que ele diz, por acaso você não sabe, que sou eu que preencho, que encho, não há vazio no espaço, não há vazio no universo, tudo é preenchido por Deus, pela pessoa de Deus, não há como fugir dos seus olhos, não há como fugir da sua presença. Isso quer dizer que Ele está envolvido não só com as coisas grandiosas e majestosas, mas Ele também está envolvido com as coisas simples e pequenas e incomuns, em um nível mais profundo que o nível submolecular, subatômico. Deus está mais envolvido com a sua vida do que a sua própria pele está. Deus está mais interessado com o andamento do universo do que qualquer cientista está. Deus está mais interessado e envolvido com a história da sua vida do que qualquer pensamento, raciocínio, sonho que nós possamos ter a respeito do nosso futuro. Mas nós muitas vezes pensamos, uau, alguém orou, Ramon orou por alguém que estava enfermo e de repente essa pessoa foi curada, foi Deus, Deus estava presente ali. Sim, Ele estava presente ali. Mas sabe onde Deus está presente também, imanente, envolvido? Quando Deus, o Deus Todo-Poderoso, entrega sabedoria e entendimento a um cientista, a um médico, e esse médico consegue tratar uma enfermidade. Mas isso não foi milagre, a gente não pode dizer que foi Deus. É absolutamente Deus quem dá sabedoria ao homem para isso. Toda vez que um cientista toca uma descoberta, ele está descobrindo, descortinando realidades que estavam escondidas em Deus. Uau! Sabe onde Deus está presente? Ah, Derek, essa você conhece muito bem. Quando o Derek ora e fala assim, Deus, eu preciso de um milagre financeiro. E Deus de repente, plum, um milagre financeiro acontece. Entra um cheque, alguém vem, dá uma provisão, dá uma oferta, alguém traz uma cesta básica, alguém vai e paga a sua conta, com certeza Deus está provendo, Deus está presente nesse momento, nesse lugar, não é? A gente dá glória a Deus, a gente canta, a gente dá testemunho, mas sabe onde Deus está presente também? Naqueles 30 dias onde nós trabalhamos duro, porque Deus abriu uma porta de emprego para nós trabalharmos. Deus está presente no nós acordarmos todos os dias e conseguirmos ir para o trabalho, saudáveis, com saúde, trabalhar, chegar com a mão, com calos na mão, cansados nas costas, com a mente cheia. Deus está presente porque Ele também provê o trabalho, assim como Ele provê miraculosamente para nós.
Ele não está apenas envolvido nas coisas tempestuosas, uau, um furacão incrível, mas Ele está também envolvido talvez num sussurrar gentil, numa emoção de satisfação, num sentimento de paz que rodeia o coração, naquele momento onde você respira fundo e você obrigado, Jesus. Nada, não houve trovão, não houve relâmpago, não houve nada absurdo, mas ali naquele momento, você percebe, eu estou envolvido não somente por cima, por baixo, mas ao redor e através, pela presença de Deus. Se isso que eu estou dizendo é verdade, então a nossa confiança em Deus precisa ser completa. Porque Ele está envolvido não somente quando nós oramos por um milagre. Ele está envolvido quando nós não temos capacidade também para mudar as circunstâncias. Eu gosto de dizer que nós oramos porque nós não podemos. Essa é a realidade da oração. Porque se nós pudéssemos, ninguém oraria. Se você pode mudar a sua realidade financeira, você não vai orar para Deus. Se você pudesse curar, você não iria orar para Deus. Se você pudesse agora trazer salvação, cura, restauração em famílias, em Varginha, a gente não oraria. Mas Deus permite, Deus nos envolve com a sua presença e fala assim: Derek, você não vai conseguir mudar a sua realidade. E aí o Derek vai chorando diante de Deus, seu mão, oh Deus, eu preciso de ti. Fala, claro que precisa, por isso que eu estou aqui, não te deixei em momento algum. Eu amo ouvir a sua voz, eu amo responder a sua oração, eu amo estar envolvido no processo do seu crescimento e da sua maturidade, porque eu sei aonde eu estou te levando, você não. Eu sei como produzir os melhores frutos na sua vida, você não sabe. Obrigado, Senhor, porque Ele não nos dá o que nós queremos, Ele nos dá o que nós precisamos, porque se Ele nos desse o que nós queríamos, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Provavelmente não estaria pregando agora. Coisas ruins aconteceriam. Deus é imanente sobre todas as esferas da vida e do mundo. Ele nunca se limitou em usar apenas o povo da aliança, por exemplo, para cumprir o seu propósito e sua vontade. Essa ideia que nós temos de relacionar a vida cristã e diferenciar ela do restante do universo, né? É eu e Deus, sou parceiro de Deus, eu sou cristão dentro da igreja. Quando eu saio lá fora e eu tenho que trabalhar, lá não, lá é secular. Lá é outro mundo, lá é outro universo, né? A gente entra na nave espacial chamada igreja, quando a gente sai para o mundo. Não existe isso. Deus está presente em todo o mundo. Deus está presente em todo o universo. Não há onde se esconder dele. O que nós fazemos é aquela ideia de fazermos diante dos olhos de Deus. Fazemos para o louvor da glória de Deus. Porque não tem o que fazer. O que nós fazemos com o interesse de que Deus seja louvado através das nossas ações. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, pois toda a terra é sua e tudo que nela há, até mesmo dentro da igreja. Não existe essa ideia do Espírito Santo é simplesmente derramado e Ele dá igualzinho para todo mundo. Já viu? Nem dentro da igreja é assim. Deus não quis fazer assim nem dentro da igreja. A palavra diz que Ele dá dons aos homens com o interesse de edificar a igreja, mas Ele dá a cada um o que Ele quer, na porção que Ele quiser, quando Ele quiser. Já parou para pensar que até, por exemplo, vamos dizer, dom de cura. Alguém tem um dom de cura. Quem quer dom de cura aqui? Eu amaria ter dom de cura. Dom de cura, maravilhoso. Deus dá o dom de cura para a gente. Vem alguém aqui doente e você ora para a pessoa é curada. Você fala, incrível, obrigado Espírito Santo pelo dom de cura. Logo depois vem alguém com outra doença, ou talvez a mesma enfermidade, e fala assim, ora por mim. Você ora e a pessoa não é curada. Aí você tipo, qual é Espírito Santo? Tipo,
Eu achei que era automático, a paradinha ligava assim, você é curado. E não acontece. E aí você fica tipo, é só fé. De quem já ouviu isso, né? Você não teve fé para ser curado? Faltou óleo. A realidade é de que nós não sabemos o que Deus está produzindo no coração da pessoa que não foi curada. Nós não sabemos o que Deus está produzindo no nosso coração enquanto nós oramos e ela não foi curada. A tentação de ser o provedor de cura, a tentação de ser agora o novo, o homem milagre, né? Eu sou agora o Messias, vinde a mim que eu vou curar todo mundo, né? É a verdade de que o Espírito Santo que deu o dom, sabe para quem deu o dom, para quando o dom ser usado e quando não ser usado. Nós dependemos dele, e ele faz da maneira que ele quer. Vocês se lembram do rei Ciro, da Síria? O homem usado por Deus para libertar o povo do cativeiro, o povo judeu do cativeiro, depois de Nabucodonosor, vê a Síria, e de repente não, né? 100 anos antes do nascimento de um homem chamado Ciro, Deus profetiza que Ciro iria libertar o seu povo, pelo nome. De repente nasce o rei Ciro, e o Ciro liberta o povo, do jeitinho que Deus havia profetizado. Mas esse rei Ciro era um rei mau, um rei ímpio, ele não era judeu, ele não era tipo assim, eu sou povo de Deus, eu sou o pastorzinho de Jesus. Não tinha nada disso, o cara era mau, o cara era ruim, o cara era injusto, ímpio. Só que Deus disse, olhou para Ciro e falou assim, Ciro, o meu pastor, ele fará tudo conforme o meu propósito. Uau! Ele diz, esse cara ruim, que ninguém gosta, que faz coisas ruins, eu vou usar ele para o meu propósito, com o meu povo. Ele vai e usa Ciro, Ciro liberta o povo, depois Deus vira para Ciro e fala o quê? Agora você vai se ver comigo, porque você encostou no meu povo. E aí? Vai falar o que para Deus? Ué, Deus, mas o Senhor que usou ele? Sim, usei. Criei ele para isso. Mas e o que Ciro queria ser quando crescer? E o sonho de Ciro de ganhar as nações? Onde ficou Deus? Se ele é teu pastorzinho, por que o Senhor não cuidou dele? Estão me acompanhando, gente? Se Deus está presente e envolvido em todas as esferas da vida, em todo o processo da natureza, seja espiritual, seja emocional ou seja físico, então nós precisamos começar a apreciar com gratidão todos os processos e estações da nossa vida. Quando nós temos dinheiro, obrigado, Senhor, porque hoje eu tenho dinheiro. Quando nós não temos dinheiro, obrigado, Senhor, porque hoje eu sou sustentado por Ti, eu tenho o que eu preciso. Quando nós temos saúde, obrigado, Senhor, porque eu tenho saúde. Quando eu não tenho saúde, Senhor, Tu és Deus, Tu sabes todas as coisas. Obrigado, porque eu ainda estou vivo. E quando está morto também. Paulo disse, se eu morrer é lucro. Por que eu estaria confuso a respeito da morte? Se eu morrer, eu estou com Ele, por que eu temeria a morte? Nós precisamos começar a criar um senso de gratidão e beleza e fascínio pela manifestação de Deus nas coisas e na criação, na história. Quando foi a última vez que você olhou para o seu passado e agradeceu a Deus por quem você é e onde você está hoje? Cântico dos Cânticos fala a respeito da Sulamita, que no começo da história ela era toda confusa a respeito de si, mas no final ela diz o seguinte, eu amo quando ela diz isso, ela diz assim, antes que eu percebesse, porque as mulheres começam a olhar para ela e começam a dizer assim, ei Sulamita, venha, deixa-nos ver a sua beleza, queremos ver você como a dança de Manaim, como a dança dos dois exércitos, e ela vira e diz assim, antes que eu percebesse, me tornei como as carruagens de um povo nobre. No começo ela estava perdidinha, dizendo, eu sou feia, eu sou inútil, eu não sei o que lá. Depois ela olhou para a história dela e falou, eu nem percebi
Eu vim do nada, mas agora as mulheres do povo querem ver a minha beleza e me honrar. E eu nem percebi que isso aconteceu. Às vezes nós estamos tão preocupados com a nossa bolinha do hoje, que a gente não percebe a história sendo escrita pela mão de Deus e onde Ele está nos levando. É como o crente se levanta e fala assim, a igreja é imatura, a igreja é não sei o quê, né? Fica batendo na igreja, como se a igreja é isso. Porque a realidade é de que quando você vê na Bíblia, o final da história é uma noiva perfeita, uma noiva bela, uma noiva madura, uma igreja que ama o Senhor com tudo que ela é e tem. A gente olha porque a igreja hoje, alguma coisa está errada. A verdade é de que nós não sabemos em que momento do processo nós estamos. Nós não sabemos em que estação nós estamos antes desse dia onde nós seremos o que Deus deseja que nós sejamos. Enxergar a mão de Deus na natureza, na criação, na nossa história, nas nossas estações, é um grande sinal de maturidade espiritual. Quando você olha para a paisagem e você diz, uau, glória a Deus por esse pôr do sol. É um pôr do sol, todo dia tem pôr do sol. Mas a percepção de quem olha e percebe a presença de Deus em fazer uma bela paisagem, simplesmente porque Ele quer. Quando você vê alguém entrando na igreja, você fala, uau Deus, obrigado que a dona Carmen está aí hoje. Você percebe que talvez as coisas aconteceriam de alguma maneira que faria com que ela não estivesse aqui hoje. Mas obrigado, Senhor, porque independente das circunstâncias ao redor da vida dela, de fulano e de ciclano, eles estão aí hoje. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fortaleceu o sim deles no coração deles. Deus está presente e ativo na maré, nos padrões meteorológicos. Ele está presente no furacão, Ele está presente na chuva, Ele está presente na seca. Ele está presente nas nuvens, na formação das nuvens. Ele está presente na matéria negra do espaço que ninguém compreende ainda. Deus está presente no bebê no ventre da Ana. Deus está presente nas atividades neurológicas do nosso cérebro. Deus está ativo, envolvido, constante, desejosamente. Ele não faz porque Ele tem que fazer, Ele faz porque Ele deseja fazer. Deus não faz nada porque Ele tem que fazer. O que Ele faz porque Ele quer. Isso que significa Ele ser todo poderoso. Significa que Ele não depende de ninguém. Significa que Ele não está procurando conselho de alguém para fazer algo. Ele não está sendo, alguém pagou, nossa, alguém deu uma ofertona lá em Varginha, eu preciso fazer algo agora. Ele não está nem aí com as nossas obras. Ele diz, as suas obras de justiça são como trapos de imundícia. A realidade de que Ele deseja fazer algo nas nossas vidas, e Ele faz. Ele deseja nos movimentar e nos levar em um fluxo, em movimentos de altos e baixos, onde algumas vezes nós nos sentimos solitários, algumas vezes nós nos sentimos rodeados de amigos. Alguns dias nós temos muita fome, outros dias nós temos excesso. Ele sabe como nos conduzir. Ele está envolvido com a boa vontade, vamos dizer assim. Charles Spurgeon dizia que até mesmo o movimento das partículas de poeira, enquanto voam, enquanto pousam no solo ou pousam no móvel dentro da sua casa, até as partículas de poeira estão obedecendo à soberania de Deus. Imagina isso. A gente cantava musiquinha na escola bíblica quando era criança de nenhum passarinho cai sem Deus permitir. Era, tinha musiquinha, nenhum passarinho cai, não era? Aí, ó, viu? Aqui, ó. Não, a Bíblia fala folhinha, mas musiquinha diz passarinho. Oi? Da tia Romilda, seja lá quem ela é. Obrigado, tia Romilda.
Mas a verdade é de que já estava sendo cantada há muitos anos atrás, né? Já estava sendo ensinado a realidade de que nada acontece despercebido de Deus, como se Deus estivesse ocupado com outra coisa, muito longe fisicamente, para não perceber que algo está acontecendo. Se algo ocorreu, é porque Deus desejou, supervisionou e conduziu. Isso é doloroso, isso é difícil de engolir. Obrigado, Senhor, pelos sorrisos. Obrigado, Senhor, pelas dores. Obrigado pelos ganhos, obrigado pelas perdas. Obrigado pelos muitos amigos, obrigado pela solidão. Obrigado porque o Senhor coloca o solitário em família. Obrigado porque o Senhor sabe quando conduzir os nossos corações. Porque nele, por ele, para ele são todas as coisas. Quando nós falamos que Deus é imanente, transcendente, essa transcendência de Deus quer dizer que Ele transcende acima do conhecimento e das ideias ordinárias. Significa que Ele está além, elevado. Ele não consegue ser colocado em uma caixinha, em um vidrinho e falar assim, Deus é isso, ponto final. Ele excede os limites normais, ele transcende a natureza física, ele não está simplesmente ligado à razão, ligado à criação, ligado à natureza, mas distinto e independente de todas as coisas. Ele está envolvido na natureza? Com certeza e completamente. Ele é a natureza? Com certeza não. Ele está envolvido com as nossas emoções, com o nosso raciocínio, com o nosso pensamento, mas ele é somente um pensamento? Não. Ele é uma emoção? Não. Ele se prende à razão então? Não. Ele se envolve com sua criação, mas não é parte dela e nem é como ela. Aqui que mora o paradoxo de Deus. E eu amo pensar a respeito disso. Eu amo às vezes parar e ficar meditando na realidade de que Deus está sentado nos céus, mas Deus não pertence aos céus. Deus está sentado em um trono, mas Ele não nasceu naquele trono. Ele criou o céu e o céu dos céus, mesmo sendo muito maior do que o céu dos céus, e Ele se inseriu no céu dos céus. Ele se diminuiu, se encapou, se envelou, minimizou a sua glória, a sua pessoa, para caber dentro da criação, porque Ele é muito maior, infinitamente, diferentemente, em níveis diferentes do restante da criação. Isaías 55, de 8 a 9, diz o seguinte: porque os meus pensamentos, isso é Deus dizendo, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, nem os caminhos de vocês são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, e os meus caminhos então são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Não se pode comparar os pensamentos, os desejos da criatura com a do Criador. Porque Deus limitou a criatura aos seus desejos, à sua vontade, aos seus caminhos. Assim como o sol traça o seu caminho no céu, assim nós traçamos o nosso caminho na vida. Isso poderia ter sido um ótimo, como é que fala? Pensamento de Salomão, não poderia? Os pensamentos e planos dos homens são infinitamente inferiores aos pensamentos e planos de Deus. Seus planos não se enquadram nas limitações dos homens. Vocês se lembram lá de Isaías 6? A visão que Isaías teve? Abre lá se tiver com sua Bíblia, se não tiver, olha no telão aí, que alguém vai colocar, a Ana vai colocar. Do 1 ao 3, Isaías tem uma visão, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, isso é só uma data, ele diz o seguinte: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Uau, que visão!
Imagina, ele tem a visão que João, milhares de anos depois, teve em Apocalipse. Ele diz: eu vi o Senhor, ele estava sentado em um alto e sublime trono nos céus. As abas de seu manto enchiam o templo. Acima dele estavam serafins voando, cada um tinha 6 asas. Próximo versículo ele diz: e esses serafins, os mais altos, o ser mais poderoso que existe, serafins. Esses serafins clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins olhavam para Deus, os serafins, os seres que se nós... Bom, isso aconteceu algumas vezes na Bíblia. Todo aquele que viu um serafim chorou, ou caiu como morto. Medo, medonho os bichos. Alguns lugares são serafins, outros lugares vai ser como querubim, outros lugares como Apocalipse, eles são chamados de seres viventes. Bicho que respira, é basicamente isso. Uns trem que respira, se fosse um mineiro falando, né? Os 4 seres viventes, os mais perto da presença de Deus, eles poderiam se achar, eles olham e contemplam Deus, eles dizem assim: Ele não pertence a isso, Ele não é como nós, Ele não se mistura, Ele não embaralha, a matéria de Deus não é como a nossa matéria, a presença de Deus não é como a nossa presença, o ser de Deus não é como os outros seres, o que emana de Deus não emana de nada e nem ninguém, Ele não é daqui, Ele é totalmente separado, totalmente distinto, isso que ele está dizendo. E essa declaração, quando eles dizem Santo, 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 é Deus transcendente. Quer dizer, Ele não é como a criatura, Ele não é como a criação, Ele não pertence à criação, Ele veio de fora da criação. Isso é transcendência. Mas eles dizem, é o Senhor dos exércitos. Isso eles estão falando a respeito da soberania de Deus. Os exércitos que eles estão dizendo é nós, os anjos, os querubins, os serafins, os turubins, os liririns, todos. Ele diz, Ele comanda tudo e nenhum de nós pode elevar a nossa voz diante dele. Nenhum de nós pode desconsiderar a sua sabedoria e suas ordens. Ele é Senhor sobre nós, dono de nós. Ele ordena os céus, porque a gente às vezes fica tão envolvido com as nossas vidinhas, que a gente esquece que nós somos pequeninos, comparado à grandeza e à glória que os anjos já carregam hoje. E eles também, ao considerar Deus, eles concluem, nós somos nada comparado com Ele. Eles não diriam pó, porque eles não foram criados do pó, mas eles diriam, talvez, sei lá, criado da nuvem, criado do Éden, não sei. Nós somos nada, Ele é todo poderoso, mas eles dizem assim, Ele não é daqui, Ele é totalmente separado, mas a terra está cheia da sua glória. Isso é imanência, isso é presença, isso é envolvimento. Ele não é daqui, mas tudo que existe aqui está envolto por Ele. Se os serafins ao redor do trono percebem a glória de Deus enchendo a terra, a pergunta é por que nós não percebemos isso? Porque nós temos dificuldade de ver a glória de Deus envolvendo e enchendo a terra. Porque muitas vezes nós consideramos isso só de uma maneira escatológica, de uma maneira do fim. Quando Jesus vier, né, a glória de Deus vai encher a terra. Eles não estão dizendo a glória de Deus encherá toda a terra. Eles estão dizendo, olha, tudo que existe na terra, é como se a terra fosse deixada, afundada em Deus. Tudo que existe está imersa nele. Isaías 57, versículo 15. Olha esse versículo.
Assim diz o alto e sublime Deus, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele diz: eu habito no lugar alto e santo, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e coração dos contritos. Eu habito em um alto e sublime trono, um alto e sublime lugar. Ninguém pode se achegar a mim, mas quer saber? Eu não estou apenas aqui, eu estou junto com os mais humildes e pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que têm fome e sede de espírito, porque eu estou com vocês. Os serafins lá olhando e falando assim: santo, 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 e o humilde de espírito aqui: obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca me abandona. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está comigo. E Ele está lá sentado no alto e sublime trono. Como pode? Ele é totalmente transcendente, mas Ele é totalmente presente e envolvido. Esse versículo é maravilhoso. Salmo 103, 4 e 6, a 6. Presta atenção. O Senhor é exaltado acima de todas as nações, amém? Amém. A sua glória está acima dos céus, amém? Obrigado, Dérico. Alguém tem que dizer amém nessa igreja. Povo quieto demais. E aí perguntam: quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Ninguém, óbvio. Mas ele fala assim: que se assenta nas alturas e que se inclina para ver o que acontece no céu e na terra. Meu Deus, pensa nisso. Deus está no céu, nós estamos na terra. Ele se inclina para ver o que está acontecendo na terra, amém? Faz sentido? Todo mundo espera isso, né? Deus está se inclinando para ver qual é a oração da Ana Carolina, o que está passando no coração dela. Deus está inclinando para ver. Mas não é só isso que esse versículo está dizendo. O versículo está dizendo que Deus se inclina para ver também o que acontece no céu. Por que Deus está se inclinando para ver o que acontece no céu? Se Ele já não está no céu, por que Ele inclina? Porque Deus não é grande apenas para nós humanos. Deus é grande e transcendente também para os anjos. Ao olharem, contemplarem o trono de Deus, Deus tem que se diminuir para conversar com anjos, porque Ele não é como os anjos. Se nós considerássemos a beleza, se nós considerássemos a glória, se nós considerássemos todos os dias a realidade desse Deus, eu te garanto que nós viveríamos diferente. Eu te garanto que nós tomaríamos decisões diferentes, que nós temeríamos a esse Deus, que nós andaríamos segundo os seus conselhos, que nós buscaríamos a sua sabedoria, que nós o adoraríamos pelo que Ele é. Nós não precisaríamos de ninguém ficar aqui: ei, canta um hino ao Senhor, ei, fala uma palavra de amor para Jesus, ei, fala, ei, ama Ele. O que é isso, gente? Isso significa que nós ainda não consideramos a grandeza e a beleza e a majestade e a realidade do Deus a quem nós servimos. Por isso que a palavra faz uma grande diferenciação entre adoração a Deus e idolatria. Muitos de nós idolatramos um Deus, porque nós não o conhecemos, porque nós não sabemos quem Ele é. É como o povo de Atenas que Paulo falou: está vendo esse Deus aí desconhecido que vocês adoram? Então, esse Deus eu adoro. Vocês idolatram esse cara. Ele é o meu Deus. Deixa eu falar a respeito dele para vocês. Ou como muitos cristãos que adoram a própria fé, idolatram a fé. O que você crê? Eu creio, eu tenho fé. Fé por fé é morta, fé sem fé por fé é nada. A nossa fé, ela tem uma substância, ela tem uma âncora, ela está fundamentada em Jesus. Fé por fé é nada, é lixo. Mas muitos de nós nos orgulhamos da fé que nós temos, e é uma fé rasa e inútil, porque ela não está fundamentada
na realidade da manifestação e da revelação de quem Deus é. A nossa fé é muito mais um pensamento positivo, uma áurea, sei lá, uma energia. Nossa, tem uma vibe legal nessa igreja. Eu sinto uma vibe. Nossa, pode ser o ser superior. Vamos dar nome, né? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que se assenta no mais alto e sublime trono, totalmente poderoso e independente, não pede opinião para ninguém, criou todas as coisas segundo o seu conselho, a sua opinião, e Ele criou todas as coisas para funcionar perfeitamente, segundo o seu propósito. Assim, todas as coisas acontecerão e seguirão o seu caminho, para que um dia Deus tenha exatamente o que Ele desejou quando Ele criou todas as coisas. Mas nós precisamos primeiro assumir que Deus é qualitativamente e dimensionalmente maior e distinto de todos os seres criados. Ele é diferente de você. Ele é diferente de mim. Nós não podemos lidar com Deus como se Ele fosse um parça. Mesmo que um homem crescesse em estatura, em força, em poder, o homem crescesse em sabedoria, ele ainda continuaria um grande homem sábio e poderoso. Ele nunca seria Deus. Ele nunca deixaria de ser homem, assim como Deus nunca deixará de ser Deus. Deus não é como nós nunca seremos Deus. Isso, se nós escrevêssemos isso nas nossas mentes, nos nossos corações, muito problema já seria resolvido aqui. Deus não pode ser enganado, Deus não pode ser manipulado, você não pode convencer Deus do que você quer, porque Ele não é como você, Ele não pode se corromper, Ele não pode ser trapaceado, com Deus não se brinca, a palavra vai dizer. A palavra de Deus é a verdade, os valores de Deus são a verdade, o que nós pensamos, nós devemos pensar de acordo com o que Ele diz. Nós não definimos Deus, Deus define a gente. Nós não estamos simplesmente atrás de Deus, nós estamos sendo atraídos por Deus. E o fato de Deus ser transcendente precisa fazer com que nós venhamos lidar com Ele de maneira diferente. Nós estamos no momento da nossa igreja, que nós estamos todos parando tudo, colocando a mão na consciência, reorganizando as ordens da nossa vida, removendo o que não é necessário e o que não é importante, por causa de Deus. Nós estamos considerando Deus. Se isso é verdade, eu não posso continuar vivendo a minha vida da maneira que nós estamos fazendo. Nem mesmo o nosso ministério pode continuar sem a consideração de Deus como Deus. Fazer igreja só para se reunir, nós poderíamos fazer um clube. Fazer uma igreja só para ter um lugar para ir domingo à noite, a gente poderia se encontrar na praça e fazer outras coisas. Nós estamos considerando que Deus é Deus e Ele é quem Ele diz que Ele é. Vou pular um monte de coisa aqui. Quando você considera Deus, a grandeza e a transcendência de Deus, você começa a compreender o porquê o homem não poderia salvar a si mesmo. Porque é impossível o homem chegar a Deus por esforços próprios. É impossível o homem querer estar com Deus e simplesmente estar. Essa ideia de que o homem pode o que ele quer, desculpa, você poderia querer estar com Deus, na verdade você nem sabia que Deus era Deus e que você precisava dele. Ele se revelou, Ele foi atrás de você, Ele te derramou graça, Ele derramou misericórdia, Ele te atraiu para si, Ele te deu vida, Ele te salvou, Ele perdoou os seus pecados. O que você fez nesse processo todo? Nada, ou melhor, você pecou.
Você pecou e ficou separado de Deus, isso que você fez, o resto foi Ele. Considera a grandeza de Deus, assim você começa a considerar a sua pequenez. Considera a sua pequenez e você começa a ser abalado pela realidade do amor de Deus. Como pode um Deus tão grande amar um ser tão inútil como eu? Como pode o Deus, sendo Deus, desejar me ter para si? Como pode Deus se importar com as coisas do meu coração? Como pode Deus desejar prover para mim? Ele poderia simplesmente me deixar morrer. Mas Ele não me abandona e não me deixa viver uma vida normal, porque Ele deseja que o meu coração se volte para Ele. Ele nem precisa de mim. De novo, Ele não precisa de nada, mas Ele desejou me ter. Ele desejou te ter. E por isso Ele fez o que Ele queria fazer. Por isso nós precisamos olhar para Ele não como humano, considerando a realidade que Ele é. Ele não é o nosso namorado, Ele não é o nosso amigo, o nosso parça. Ele é, por exemplo, Ele não é apenas o nosso Pai, Ele é Deus, Pai. Existe uma grande diferença em dizer isso. Nós não tratamos Deus como nós tratamos o nosso Pai, porque Ele não é o nosso Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que desejou te ter para si e te adotou. Deus Todo-Poderoso. Ele não é o seu amigo, Ele é um Deus que te ama. Ele é Deus Todo-Poderoso, que pagou pelos seus pecados. Poderia não ter feito, e Ele fez porque desejou te ter. Se nós continuarmos tratando Deus como um ídolo numa prateleira na parede, a gente vai continuar pecando e vivendo as nossas vidas diante dessa estátua, como se sabendo que a estátua não vai fazer nada a respeito. Se nós tratarmos Deus simplesmente como um ser etéreo, um ser de fumacinha que está em algum lugar lá, um gênio da lâmpada que dá para o que a gente quer, nós vamos continuar ignorando Deus no nosso dia a dia. Só lembra de Deus quando entra no culto durante o domingo. Esquece de Deus quando está lavando a louça. Esquece de Deus quando está na faculdade. Esquece de Deus quando está na academia. Esquece de Deus quando acorda. A realidade de quando nós consideramos quem Deus é. E isso é imprimido nas nossas mentes, na nossa razão, não somente numa consideração de fé. Então nós começamos a caminhar e a falar, nós tratamos uns aos outros diferentes, nós criamos os nossos filhos diferentes, nós tratamos as nossas esposas diferentes, nós tratamos o nosso negócio diferente, nós queremos que Deus esteja envolvido nas nossas decisões. Nós, como presbitério dessa igreja, nós queremos Deus envolvido nas decisões da igreja. Nós não simplesmente consideramos que tudo o que nós fazemos é de Deus. Talvez você não saiba disso, mas nem toda a igreja é de Deus. Nem toda a igreja tem Deus envolvido nela. Nós vamos parar quantas vezes nós tivemos que parar a igreja. Nós vamos mudar quantas vezes nós tivemos que mudar. Nós vamos reconsiderar quantas vezes nós tivemos que reconsiderar. E voltar para as mesmas palavras, e voltar para as mesmas coisas, quantas vezes tiver que fazer. Para que nós, como igreja, como congregação, não venhamos esquecer a quem nós estamos servindo. Amém. Que nós não sejamos como as sementes jogadas no meio dos espinhos, onde as preocupações da vida estão sufocando e a gente esquece. Semente do que nós somos? Que tipo de fruto nós deveríamos estar dando? Que tipo de vida nós deveríamos estar vivendo? Se o mundo não enxerga isso, talvez essa seja a verdade, de que nós não estamos produzindo bons frutos, de que não tem diferença entre nós e eles, de que não tem diferença em alguém salvo e cheio da graça de Deus e alguém que não tem.
Vamos ficar de pé.